Olá, pessoal. Estou aqui de novo para conversar com vocês sobre o tema que a gente tinha combinado da campanha 18 de maio de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Hoje eu vou trazer um vídeo aqui para vocês falando sobre violência sexual contra crianças e adolescentes, uma definição jurídica e algumas orientações, tá bom? Gente, o que é estupro? O estupro ele está configurado no artigo 213 do Código Penal, onde diz que estupro é constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal, ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal. O que é a conjunção carnal? A conjunção carnal nada mais é do que a penetração do pênis à vagina. Seja essa penetração parcial, seja essa penetração total. Algumas vezes a gente escuta, né? Vamos colocar a mãe da vítima, por exemplo, que pergunta, doutor, mas realmente houve estupro? Realmente tirou a virgindade da minha filha? Vamos com atenção. O estupro, ele não necessariamente, como eu falei para vocês, a conjunção carnal, ela não necessariamente precisa ser total, ou seja, não precisa haver o rompimento do ímen, né? Como também se configura estupro quando há essa penetração em alguma mulher virgem. Então, não necessariamente a penetração total, tá? Pode ser parcial ou total. E aí, com a lei 12.015 de 2009, houve uma junção, onde antes era o crime de atentado violento ao pudor, deixou de existir, na verdade não é que deixou de existir, ele passou a integrar o rol dos crimes de estupro, tá? Ele passou a ser um crime de estupro, que aí vem esse complemento, dizendo que também é estupro a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. O que é ato libidinoso? Ato libidinoso é qualquer ação que vise a satisfação sexual, satisfazer o desejo sexual daquele agente, tá? Daquela pessoa. Então, isso abrange muitas coisas, abrange muitas questões, certo? Seja ela, abrange qualquer tipo de penetração, não só mais vaginal, qualquer ato oral, qualquer ato de toque, masturbação, qualquer manipulação erótica se configura estupro. E aí o estupro ele tem uma pena, que é a pena de reclusão, de 6 a 10 anos. E conforme, a depender da conduta, essa reclusão, essa pena, ela se agrava. Inclusive, ela se agrava quando ocorre contra uma pessoa menor de 18 e maior de 14 anos, né, que a gente considera o adolescente. Mas ela se configura ainda mais quando é menor de 14 anos, que a gente chama de estupro de vulnerável, tá? Tá no artigo 217, que diz o seguinte: ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Então, isso agrava a pena. Também incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência. Eu sei que o nosso foco aqui é criança e adolescente, mas deixa eu fazer uma observação referente a esse parágrafo, que diz o seguinte, quando fala sobre a deficiência mental, tá? Porque em inúmeros os casos que a gente fica sabendo de pessoas que têm alguma deficiência mental e que são permitidas a ter relações sexuais com outras pessoas. Isso permitido que eu me refiro é quando ela não tem total discernimento e é induzida a isso, tá? E quando não pode oferecer resistência, a gente pode colocar como exemplo mesmo uma pessoa que está em coma e aí sofre o abuso sexual, tá? Então isso configura-se uma pessoa que não podia oferecer qualquer resistência. No caso do menor de 14 anos, ele é uma pessoa que não oferece, que não tem o discernimento. Na verdade, ele não tem o discernimento. Mesmo que você diga, mas ele permitiu. Não, ele não permitiu, pois ele não pode permitir, pois ele não tem o discernimento. Tá? Então, configura-se estupro de vulnerável qualquer ação sexual direcionada a um menor de 14 anos.
Não há que se exigir contato físico para configurar crime de estupro. Exatamente. Que eu tinha falado antes, né, sobre qualquer ato oral, gestual, penetração, mas não tem que haver um contato físico para configurar crime de estupro. Inclusive é o que acaba sendo um pouco mais difícil para alguns médicos identificar se houve estupro, né, devido a essa lesão física que não fica, mas como também o toque muitas vezes não fica, não deixa, né, o toque também não deixa qualquer sinal, e aí é por isso a importância de uma perícia psicológica ou psiquiátrica que mostre, né, outros sinais, as sequelas psicológicas, que são sinais de violência psicológica que essa vítima sofreu. Tá? Então não há o crime, o STJ, ele definiu que não tem necessariamente que haver um contato físico para se configurar crime de estupro, tá certo? Basta um ato lascivo, ou seja, um ato erótico, para que se configure crime de estupro, tá bom? Outro crime, inclusive, um outro estupro que ocorre é o estupro virtual. Ele não tem um contato físico, mas basta que o agente ele obrigue, por meio de ameaça, chantagem ou constrangimento, que aquela vítima tire a roupa na frente de uma câmera, que pratique um ato libidinoso, como eu já expliquei para vocês o que era o ato libidinoso, né, que é satisfazer o desejo sexual dele, se fotografar pelada. Então, qualquer uma dessas coisas pela internet, por meio de ameaça, chantagem e constrangimento, se configura estupro virtual. Também é estupro. E aí eu trouxe um pouquinho para falar para vocês sobre a cultura do estupro, que infelizmente ainda existe na nossa sociedade, né? Essa cultura. E aí não é raro a gente ver casos que quando a vítima relata ter sofrido abuso sexual, a mãe ou os familiares ficarem contra, né? Desconfiarem. Acontece, não é raro, da própria mãe dizer que não acredita na filha, e aí essa vítima é quem tem que sair do local de onde mora para procurar acolhimento na casa de um amigo, na casa de um outro parente. E então isso nada mais é do que uma cultura do estupro, né? Aquelas frasezinhas que a gente costuma ouvir de que, mas ela também provocou, eu também andando com essa roupa, né? O que é que ela queria, ou nessa hora da noite, em tal lugar. Assim, eu falo de forma geral, mas eu sei que o nosso foco aqui é criança e adolescente. Mas a gente escuta também mães falando, pais, seja lá quem for, familiar, falando esse tipo de frase para criança ou para adolescente. E como eu disse, não é raro a gente ter que presenciar crianças ou adolescentes saindo da sua casa, indo procurar acolhimento em uma outra residência, porque a própria mãe não confia, né? Não acredita no relato da vítima. E aí fica do lado do agressor, seja ele o padrasto, seja ele o pai, seja ele outro parente da família, porque não quer abalar a família. E isso é muito triste mesmo. Então, eu trouxe algumas imagens que falam: atente-se, faz parte da cultura do estupro. A culpabilização da vítima, né, que é essas frases que eu falei para vocês. 2, minimizar e relativizar denúncias de estupro. Ou seja, às vezes você sabe, né, que fulano ali sofreu estupro e você minimiza. Não foi nada. Ou então, só tentou, não foi por mal. Só pegou nisso, só pegou ali, aqui. Então, isso é minimizar ou relativizar denúncias de estupro, tá? Piadas sobre abusos, tolerâncias com assédio sexual. A tolerância pode ser muitas vezes seu filho que passa ali na rua e aí tem um vizinho que comenta: ei, gatinha, né? Ou fio-fio, ei, gostosa, coisas assim que você vai tolerando. São assédios sexuais, né? E que pode vir a ser um estupro, tá bom? Pressão para os homens serem os predadores sexuais e a impunidade aos estupradores. Essa impunidade, gente, é infelizmente uma questão que abala muito as famílias, tá? Das vítimas, abala muito as vítimas.
mas eu falo principalmente às famílias que ficam, no caso de crianças e adolescentes, que ficam, né, nessa busca de que o agressor ele seja punido. E aí não depende, infelizmente, da gente, depende da justiça. E aí a justiça vem com a morosidade, né, demora mesmo. E isso é um fator agravante da situação de estupro. Aqui eu trouxe uma imagem falando sobre de quem é a culpa do estupro. Gente, a culpa é simplesmente do estuprador, tá? Não é de quem usa roupa provocativa, de quem sai sozinho à noite, de quem bebe demais, de quem não fica em casa. A culpa é do estuprador. A gente precisa realmente combater essa cultura do estupro. Então, gente, hoje é isso. Próxima semana eu trago para vocês um vídeo falando sobre os possíveis sinais ou sintomas da criança ou adolescente que sofre abuso sexual e o que fazer, né? Eu sei que a família, quem presencia, quem recebe denúncias também podem ficar perdidas, né, em referente ao assunto. Então, eu vou tentar trazer essa orientação para vocês, tá? Lembre-se, qualquer indício de abuso sexual contra crianças e adolescentes, denuncie, Disque 100, tá? Ou procure o CREAS ou o Conselho Tutelar do município de vocês. O Ministério Público também é uma porta de entrada onde você pode estar fazendo relatos de denúncias, tá bom? Um abraço, até mais!